Bom, vamos a outra aula. Nessa aula eu vou falar aí um pouco sobre quantidade de movimento, impulso e lei da conservação da quantidade de movimento. Esses três assuntos são um pouco obscuros para muitos estudantes de física e por isso muitas vezes muita gente só estuda cinemática e leis de Newton e acha que está suficiente. Acha que isso é o suficiente para poder ir bem numa prova de um bom vestibular, né? Então, a gente vai tentar esclarecer um pouco e mostrar que não é tão obscuro assim. Quantidade de movimento e sua conservação são ferramentas tão importantes quanto as leis de Newton, tão importantes quanto conservação da energia mecânica e ajudam bastante aí na resolução de alguns exercícios em mecânica. Então, primeiro de tudo, a gente vai definir essas duas novas grandezas, que são quantidade de movimento e impulso. Quantidade de movimento é um vetor definido pela seguinte expressão: massa vezes o vetor velocidade. O vetor impulso, que é a nova grandeza também aí, ele é definido como sendo o vetor força multiplicado pela variação de tempo. Então vamos ver como que se representa cada um desses vetores, como que se calcula e qual a unidade de medida de cada um deles. Então, o vetor quantidade de movimentos, se a gente olhar nessa expressão, a gente vai perceber que ele é exatamente a mesma coisa do vetor velocidade, a não ser por ter essa massa multiplicada na frente, que é um número escalar. Ou seja, o vetor quantidade de movimento ele tem a mesma direção e mesmo sentido do vetor velocidade, podendo ser no mesmo módulo, se essa massa for 1, podendo ser maior, se essa massa for maior do que 1, ou podendo ser de módulo menor do que V, se essa massa for um número entre 0 e 1, ok? Como que a gente representa o vetor quantidade de movimento, então? Digamos que eu tenho uma partícula aqui, um corpo qualquer, com uma velocidade nessa direção aqui. Então, vetor velocidade aqui. Olhando para essa expressão, então a gente já sabe que o vetor quantidade de movimento ele vai ter mesma direção e mesmo sentido, a gente só não tem certeza do tamanho. Então, qualquer vetor nessa direção pode representar bem a quantidade de movimento dessa partícula nesse instante. E assim por diante. Se a partícula estiver com velocidade para baixo, a quantidade de movimento é para cima, esquerda, esquerda. Enfim, é só lembrar disso. Ó. A quantidade de movimento tem sempre a mesma direção e sentido da velocidade. Unidade de medida. Então, a unidade de medida do vetor quantidade de movimento no sistema internacional é só olhar para a fórmula. Ó. É a unidade de massa no sistema internacional multiplicado por unidade de velocidade. Ou seja, quilograma vezes metros por segundo. Exatamente assim. Eventualmente, tem gente que gosta de escrever esse por segundo, esses segundos, na parte de cima da fração aqui do metros por segundo. E todo mundo sabe que se eu pego um denominador e passo para cima, eu mudo o sinal do expoente. Então é muito comum isso aparecer assim, ó. Quilograma vezes metro vezes segundo a menos um, tá? Isso pode acontecer também, vezes segundo a menos um. Quilograma metros por segundo ou quilograma metro segundo a menos um. Então essa é a unidade de medida. A gente sabe como que representa, sabe como calcula, a gente só não sabe ainda onde aplicar. Mas isso eu vou falar ao longo da aula. Vetor impulso. Então, o vetor impulso, pelo mesmo motivo que eu mostrei aqui em cima, ele é um vetor que tem mesma direção e mesmo sentido do vetor força. Pode ser maior, menor ou igual a ele. Então, como que a gente vai representar? Exatamente a mesma coisa. Ó. Digamos que eu tenho uma partícula aqui. Então, agora eu não estou interessado muito na velocidade dela, que pode ser qualquer direção e qualquer sentido. Mas digamos que sobre essa partícula esteja atuando uma força para a direita. Pode ter mais de uma, tá? É que eu estou calculando aqui, eu estou representando aqui o impulso dessa força que eu estou desenhando. Pode ter vários impulsos: impulso do peso, impulso da força de atrito, impulso da normal, impulso da força de tração no fio, impulso da força elétrica, impulso da força magnética. E pode ter ainda o impulso resultante, que a gente vai ver depois. Então, se essa força F ela está para a direita, o vetor impulso sobre essa partícula, causado por essa força, também tem que estar para a direita. O tamanho a gente não sabe, mas sabe direção e sentido.
Vetor impulso para a direita. Bem simples de representar aí. Então, unidade do vetor impulso, a gente vai fazer uma coisa parecida, ó. Vem na fórmula. Força vezes tempo. Então, bem simples, ó. Newtons vezes segundos. Tá? Então, por enquanto, bem simples a definição de cada uma dessas grandezas, quantidade de movimento e impulso, como representa, e a unidade de medida. Agora a gente vai ver onde isso vai se aplicar dentro da mecânica, dentro da física aí. Então a gente vai partir aqui da segunda lei de Newton, força resultante. Então agora eu estou falando sobre a resultante sobre um sistema, tá? Força resultante é dada por massa vezes aceleração. Resultante igual a massa vezes aceleração. Então, essa formulinha aqui, essa lei, segunda lei de Newton, ela resolve muito exercício. Resolve muitos problemas de física só pensando nela. Mas às vezes não é suficiente ou não tão prático resolver só com a segunda lei de Newton. Então a gente vai tentar dar uma outra cara para a segunda lei, usando quantidade de movimento, impulso, e ver se isso ajuda a gente a resolver alguns exercícios. E obviamente vai ajudar, senão eu não estaria falando. Então olha lá. Eu vou escrever de outra maneira essa expressão, tá? Então vai ficar assim: força resultante igual a massa vezes, no lugar da aceleração, eu vou colocar a expressão genérica da aceleração aí, ΔV sobre ΔT, variação do vetor velocidade sobre variação do vetor tempo. Continuando aí, na parte de cima da equação, a gente vai ter isso daqui, ó, massa vezes variação de velocidade. Eu vou reescrever isso. Vou escrever assim, ó, massa vezes velocidade final menos velocidade inicial, que eu vou chamar de V0 aqui, tá? Certo? A variação de velocidade é a velocidade final menos inicial. Não esquecendo que tem o tempo aqui embaixo ainda, dividido pelo tempo. Se a gente fizer a distributiva aqui em cima, vai ficar então massa vezes velocidade final, não esquecendo que isso aqui é um vetor, menos massa vezes velocidade inicial, e isso dividido pelo tempo. Se vocês lembrarem do que a gente acabou de ver na definição de quantidade de movimento, vocês vão perceber que isso daqui é quantidade de movimento, MV. MVF, quantidade de movimento final no meu sistema, porque eu estou falando aqui da força resultante. MV0, quantidade de movimento inicial do meu sistema, dividido pelo tempo. Então, quer dizer, eu posso escrever a segunda lei de Newton de outra maneira, usando a quantidade de movimento. Força resultante igual a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, tudo isso dividido pelo tempo. Tem outra maneira de escrever também. Quantidade de movimento final menos inicial é variação da quantidade de movimento, ΔQ, que é um vetor também, né? Um vetor menos outro vai dar outro vetor, ΔQ, dividido pelo tempo. Então temos aí a segunda lei de Newton escrita de outra maneira, como originalmente ela foi escrita por Newton, né? Newton que teve que bolar toda essa teoria aí de quantidade de movimento, impulso, para poder expressar aquilo que ele estava querendo dizer. Então, por enquanto, a gente simplesmente, com passos simples aí, escreveu a segunda lei de maneira diferente e vai tentar interpretar um pouco essa segunda lei aí. Coisas importantes então que a gente pode concluir. Primeiro, se a minha força resultante sobre esse sistema for igual a zero, muita gente já sabe algumas consequências disso, né? Se a força resultante for igual a zero, temos duas possibilidades: ou a partícula, o corpo está em repouso, ou em movimento retilíneo e uniforme, tá? Tem que ser retilíneo, senão a força ela não vai ser zero. No caso de movimento circular, por exemplo, a força é centrípeta, ela não é zero. Enfim, se a resultante é zero, repouso ou movimento retilíneo uniforme. Essa é uma das consequências. Mas aqui, agora que a gente já sabe que a segunda lei de Newton também pode ser escrita em termos da variação da quantidade de movimento, se a gente pensar que essa força resultante é zero, olhando para essa segunda parte da equação aqui, ó, ΔQ sobre ΔT, como pode a força resultante dar zero? Só quando esse ΔQ for zero. ΔT aqui não vai ser zero, é denominador também. Então, quando o numerador aqui for zero,
a força resultante vai ser zero. Então, matematicamente, a gente sabe que se a força resultante é zero, necessariamente a variação da quantidade de movimento é igual a zero. O que significa a variação de alguma coisa não existir? Quer dizer que essa alguma coisa se manteve constante. E isso que eu estou falando para vocês é exatamente a lei da conservação da quantidade de movimento. Aliás, pode ser dita também lei da conservação do momento linear, que é o momentum, tá? Então, lei da conservação do momento linear ou da quantidade de movimento. Quando que a gente pode usar isso? Quando a força resultante sobre o meu sistema for igual a zero. Quer dizer que o delta Q vai ser igual a zero, ou seja, a quantidade de movimento inicial, Q0, vai ser igual à quantidade de movimento final. Quer dizer que a quantidade de movimento se manteve constante. O que a gente precisa ver é se existem situações onde isso se aplica. Se existem situações onde isso é interessante de ser aplicado, tá? Já vou mostrar para vocês onde que isso vai acontecer. Só um outro comentário aqui ainda, em cima dessa segunda lei de Newton aqui. Como a gente viu, o impulso, ele é dado, né, ele é definido pela multiplicação entre força e tempo, né? Qualquer força agindo durante um certo tempo, ela acarreta num vetor impulso, impulso da força. Se a gente multiplicar em cruz aqui, ó, força resultante vezes tempo, vai dar igual a delta Q. Vou escrever isso daqui, ó. Força resultante multiplicado pela variação de tempo. Lembrando o que é esse tempo aí? É o tempo de atuação dessa força resultante, né? O tempo em que ela está atuando. Então você pode escolher esse intervalo de tempo durante 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos ou durante o tempo que a força atua mesmo. Força resultante vezes tempo é igual a variação da quantidade de movimento. Então, a gente não fez nada demais, multiplicou em cruz e isso daqui recebe o nome de teorema do impulso. Então não tem nada demais, nada de misterioso aí no teorema do impulso que vocês encontram em qualquer livro de física. Teorema do impulso. Dá para falar esse teorema do impulso de uma maneira bem, digamos assim, mais chique, né? Você pode falar que o teorema do impulso diz que o produto da força resultante pela variação de tempo é igual à variação do vetor quantidade de movimento, que é exatamente o que está escrito aqui. É só pegar essa segunda lei e multiplicar em cruz. Mas isso aqui fica mais como sendo uma curiosidade mesmo. O nome disso é o teorema do impulso. Se vocês souberem isso que está aqui, nesse quadrado, a segunda lei, souberem o que é a quantidade de movimento e impulso, não precisa nem lembrar o teorema do impulso, tá? Mas enfim, pode ser útil às vezes, tá? Então, o que eu vou mostrar agora? Algumas situações onde a gente pode usar isso daqui. Deixa eu colocar o nome aqui, porque é importante. Então, isso aqui que está escrito, ó, quando a força resultante é zero, a variação na quantidade de movimento é zero, isso daqui se chama lei da conservação da quantidade de movimento. Da conservação da quantidade de movimento. Quantidade de movimento. Está um pouco bagunçado, mas acho que dá para entender. Ok? Então vamos ver algumas situações aí onde a gente pode aplicar essa lei da conservação da quantidade de movimento. Então, os tipos de enunciados que vão aparecer nas provas vestibulares, que vão chamar a gente, vão chamar a nossa atenção para usar a quantidade de movimento ou a lei da conservação, normalmente, na maioria dos casos, eu chuto aí mais de 90%, vão envolver enunciados do tipo explosões, né? Uma bomba explode em 2 pedaços, em 3 pedaços e aí por diante. Explosões, disparo de projéteis, né? Uma arma, um canhão, disparos, empurrões, né? Duas pessoas sobre uma pista de patinação se empurram, aí você tem que calcular a velocidade de uma, a velocidade da outra. Empurrões, arremessos, arremessos e
tópico bem importante aqui no final, que são as colisões ou os choques, simplesmente. A gente vai ver com mais calma depois, mais pra frente, tá? Então aqui, ó, cerca de 90% dos enunciados envolvendo conservação da quantidade de movimento falam dessas situações. Agora eu vou explicar por quê. A gente viu lá atrás que quando a força resultante sobre um sistema é igual a zero, a gente pode dizer que a quantidade de movimento se conserva. Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Por que que acontece isso? Então, imagina o seguinte, vou fazer de uma maneira bem genérica aqui. Eu tenho um sistema, tá? Meu sistema está dentro dessa região imaginária aqui. Esse sistema é formado por vários corpos. Eu não vou fazer com dois, nem com três. Faz de conta que tem vários, tá? São vários corpos. Uma imagem boa para imaginar isso é uma mesa de sinuca e todas as bolinhas lá em movimento. Sei lá. Mas não precisa ser mesa de sinuca. Só falei que é uma boa situação. Enfim, eu não sei que tipo de força essas partículas exercem umas nas outras, mas o que eu posso dizer sobre esse meu sistema? O que eu vou dizer sobre esse meu sistema? Digamos que essa partícula aqui, vamos chamar de partícula A, ela está interagindo com essa, partícula B. Sei lá, essa interação ela pode ser simplesmente uma força de contato, ela pode estar ligada por um fio, ela pode estar exercendo uma força de repulsão elétrica ou magnética, uma força elástica, não sei. Digamos que por algum motivo essa partícula A puxa a partícula B. A terceira lei de Newton diz pra gente que a partícula B reage com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto. Então, essas duas forças se cancelariam. Digamos que essa partícula A também interage com uma partícula C, que está lá do outro lado, com uma força magnética. Digamos que a partícula A empurra a partícula C, repele ela com uma força magnética. A partícula C, de acordo com a terceira lei de Newton, repele a partícula A com uma força de mesmo módulo, direção e sentido oposto. Vai cancelar também. E assim por diante. Qualquer par de forças, qualquer par de partículas que estiver interagindo entre si, com ninguém de fora, entre si, vai ter duas forças entre elas que vão se anular. A gente vai poder dizer que a força resultante sobre esse sistema é zero. Mas nem sempre acontece isso. Só em alguns casos. Então, quando as únicas forças presentes no sistema são apenas forças internas ao sistema, a gente pode dizer que a resultante sobre esse sistema é zero. A resultante externa sobre esse sistema é zero, tá? Para ser mais exato. Então, toda vez que a força resultante externa ao meu sistema for igual a zero, ou às vezes aproximadamente zero, a gente pode dizer que tem conservação na quantidade de movimento. E isso acontece exatamente nesses exercícios. Numa explosão, né, por mais que você tenha uma bomba sofrendo ação da força-peso, quando ela explode, essa força que vem da explosão, que vem da dinamite, ela é muito maior do que as forças externas, que no caso pode ser o peso, o atrito do ar. Então você quase não tem força externa se comparada às internas. Então por isso que numa explosão, imagina uma bomba que explode em dois pedaços. O pedaço A empurra o pedaço B empurra o pedaço A. Só tem força interna. Por isso que a gente pode dizer que numa explosão a resultante externa é aproximadamente zero e a quantidade de movimento vai se conservar. No disparo de um canhão, o canhão empurra a bala para frente, a bala empurra o canhão para trás, a resultante externa é aproximadamente zero, conserva a quantidade de movimento. Duas pessoas se empurrando, a mesma coisa, arremesso, colisões. Então, esse tipo de situação, onde a resultante externa é igual a zero, tem um nome. Esses sistemas vão se chamar sistemas isolados, tá? Então, isso daqui é o que a gente chama de sistema isolado. Sistema isolado. Então vocês vão encontrar enunciados que vão relacionar essas coisas que eu estou falando para vocês aqui. Então, se vocês forem procurar em qualquer livro de física, né, qualquer lugar aí, lei da conservação da quantidade de movimento, vai falar algo do tipo: num sistema isolado, onde as forças resultantes externas são praticamente nulas, o vetor quantidade de movimento se conserva. E é exatamente isso. Tá? Só estou dando a dica aqui, ó. Esses sistemas isolados vão acontecer na maior parte das vezes nessas situações aqui.
tá? E a gente vai aprender depois, num outro vídeo que eu vou fazer, de exercícios, a gente vai aprender a usar isso, tá? A quantidade de movimento do sistema inicial é igual à quantidade de movimento do sistema final, tá? Agora eu quero mostrar um pouco para vocês como que a gente calcula essa quantidade de movimento inicial e final, quando você tem mais de uma partícula, né? Quando você tem duas ou três partículas. Então, primeiro, acho que a gente pode definir os exercícios, os enunciados de exercícios, basicamente em dois tipos. O primeiro tipo é quando o enunciado envolve uma direção só, quer dizer, ou aquele sistema, o movimento no sistema ele acontece só numa direção ou ele acontece em mais de uma direção. Então, digamos que você tem um movimento de duas ou três bolinhas, esferas, sei lá, e esse movimento ele esteja acontecendo somente na horizontal. Então, aqui você tem uma partícula A, aqui você tem uma partícula B e outra partícula C, e assim por diante, né? A partícula A vai ter a velocidade dela para a direita, vamos chamar de VA. A partícula B vai ter a velocidade dela também para a direita, a partícula C vai ter a velocidade dela, digamos, para a esquerda. Cada uma vai ter a sua quantidade de movimento, a partícula A vai ter uma quantidade de movimento para a direita, a partícula B também, uma quantidade de movimento para a direita, e a partícula C, um vetor quantidade de movimento para a esquerda. Tá? Então, esse tipo de exercício, onde toda a situação acontece apenas numa direção, é chamado de nada. A gente pode dizer simplesmente que isso daqui é um movimento unidimensional. Unidimensional, ou seja, toda a situação acontece numa direção só, numa dimensão só, unidimensional. Então pode ser só horizontal ou só vertical, tá? Quando a situação é unidimensional, que envolve apenas uma direção, a gente não precisa ficar pensando muito nos vetores. Tem um jeito mais algébrico de resolver as coisas. Então já já vou mostrar para vocês que quando é bidimensional eu preciso parar e desenhar os vetores e pensar um pouco mais neles. Então, exercícios que envolverem direção só horizontal, por exemplo, você pode adotar tudo aquilo que for para a direita como positivo, o que for para a esquerda negativo. Então, a partícula A, por exemplo, vai ter uma quantidade de movimento positiva, porque está para a direita. Já a partícula C vai ter uma quantidade de movimento negativa, porque ela está para a esquerda. E assim por diante. Como é que eu calculo a quantidade de movimento do sistema? De todo o meu sistema, nesse caso aqui. Se vocês não quiserem colocar a flechinha em cima, não precisa, tá? Quantidade de movimento do sistema. É só somar a quantidade de movimento da partícula A, quantidade de movimento da partícula A, aqui, mais quantidade de movimento da partícula B, mais quantidade de movimento da partícula C. Sempre lembrando que o que está para a direita, a gente adotou positivo, o que está para a esquerda é negativo. Então aqui vai virar uma soma algébrica mesmo. Digamos que o A seja 2, a do B seja 3, a do C seja menos 1. A gente vai somar isso e vai dar 4 a quantidade de movimento do sistema. Tá? Não precisa pensar muito nos vetores aqui quando é unidimensional. Agora quero mostrar para vocês o caso bidimensional. Então, no caso bidimensional, digamos que eu tenha dois corpos, o corpo A e aqui o corpo B. Então, vou pegar situações bem aleatórias aí. Digamos que o corpo A tem uma velocidade para cima. Então aqui está o VA. Digamos que o corpo B ele tem uma velocidade para a esquerda. Tá? É bem possível de acontecer isso e aparece bastante em prova, aliás. O corpo B tem uma velocidade para a esquerda. A gente já sabe que o corpo A tem uma quantidade de movimento, então, que está para cima, acompanhando o vetor velocidade. A gente sabe que o corpo B tem uma quantidade de movimento que está para a esquerda, acompanhando o vetor velocidade. E a gente precisa, em algum momento do exercício, digamos, para aplicar a lei da conservação da quantidade de movimento, a gente precisa determinar aí quem é o vetor quantidade de movimento do sistema inicial. Digamos que essa seja a minha situação inicial.
Então eu quero saber quanto é a quantidade de movimento no meu sistema. Agora, como o tipo de enunciado, o tipo de movimento aqui, ele não é mais unidimensional, ele é bidimensional, porque ele envolve horizontal e vertical. Bidimensional. Não dá mais para eu fazer aquela coisa de direita positivo, esquerda negativo. Não vai ser suficiente. Eu preciso pensar agora nos vetores. Aliás, aqui nem precisa ficar pensando em mais e menos. Aqui tem que pensar só nos vetores. Então, a quantidade de movimento do meu sistema, a soma, a quantidade resultante do meu sistema é a soma da quantidade de movimento da partícula A mais a quantidade de movimento da partícula B. E aqui não basta eu pegar a quantidade de movimento do A, que vamos supor seja 3, e a do B, que é 4, e falar que é 7. Está errado. Aqui eu tenho que pensar nos vetores. O QA, quantidade de movimento do A, é um vetor que está para cima, como o meu exemplo aqui. O que é isso? Sei lá. E como o meu vetor aqui vale 3, eu coloco aqui ó, 3. O QB é uma quantidade de movimento que está para a esquerda. Estou colocando aqui do lado só para a gente somar, tá? E vale 4. E vocês muito bem sabem por que eu escolhi 3 e 4, para não ter muito trabalho, né? Se eu for somar a quantidade de movimento do meu sistema, já não dá mais 7, não é mais uma soma algébrica, vai dar um vetor quantidade de movimento que está aqui na diagonal, ó, apontando na direção noroeste, e que vale 5. Por que 5? Fecha o triângulo, faz o teorema de Pitágoras, calcula o valor da hipotenusa aqui. Ó. Triângulo pitagórico 3, 4, 5. Então, ó, o módulo, como que a gente escreve então se não tem que usar o menos? A gente escreve assim, ó, o módulo da quantidade de movimento do meu sistema, nesse momento que eu estou representando aqui, vai valer 5 quilogramas, metros por segundo, sei lá que unidade que eu vou estar usando aqui. Tá? Então preste muita atenção nisso. Quando o exercício for unidimensional, não precisa pensar nos vetores. Direita positivo, esquerda negativo, ou para cima positivo, para baixo negativo. Quando o exercício for bidimensional, envolver mais de uma direção, sempre tem que pensar nos vetores. Quer ver uma outra situação aqui, ó, onde eu vou envolver a questão do impulso, que eu não falei muito ainda. Então, de novo, meu corpo aqui, a eterna bolinha, a esfera, sei lá eu, pronto. Aí eu tenho uma esfera e ela tem uma velocidade inicial para a direita. Essa esfera, ela vai colidir com uma parede, tá? Uma parede que está inclinada aqui. Faz de conta que é uma bola de basquete, uma bola de vôlei, sei lá eu. Então, ela está vindo nessa direção, horizontal. Está vindo nessa direção, ela vai colidir com essa parede. A parede não vai se mover, tá? A parede a gente diz que tem uma massa infinita, ela nem se mexe. Então, inicialmente, essa bolinha está vindo para a direita, ela vai colidir com a parede e vai fazer um movimento aqui para baixo. É a mesma partícula, tá? Vai ter uma velocidade aqui, pode ser igual ou não, tanto faz. Vou chamar de velinha, depois do impacto, para baixo. Eu quero pensar aqui onde que estão os vetores que eu estou falando. Onde está o vetor quantidade de movimento inicial, onde está a quantidade de movimento final, onde que está a variação da quantidade de movimento e onde que está o impulso. Isso que eu quero mostrar, tá? Que não basta saber as fórmulas, tem que saber onde as coisas aparecem. Então a partícula A, inicialmente, ela tem uma quantidade de movimento para a direita, que é a quantidade de movimento do A. Depois da colisão aqui com a parede, a partícula A vai ter uma quantidade de movimento para baixo, que eu vou chamar de QA'. Onde será que está e como será que faz para a gente calcular a variação da quantidade de movimento, que é um vetor? Como que eu calculo esse vetor? Bom, a gente sabe escrever a fórmula, né? Todo mundo sabe. A variação é sempre final menos inicial, só que isso é um vetor. E como esse exercício é bidimensional, não basta colocar os valores, eu preciso pensar nos vetores. Variação da quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento final, vetor, menos quantidade de movimento inicial, que é o Q0, vetor. Então, vamos pensar nesses vetores aí. O que seria isso, ó? Quantidade de movimento final. Aqui está ela. Essa que eu estou circulando aqui, ó, depois do impacto.
E a quantidade de movimento inicial? Aqui, para a direita, antes do impacto. E como é que eu faço esse vetor quantidade final menos esse quantidade inicial? Bem simples, ó, gente. Subtração de vetores. Vou fazer aqui do ladinho. Eu não vou calcular porque eu não sei os valores, mas eu vou representar. Então, ó, eu vou fazer exatamente o que está escrito aqui, ó. Quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. A quantidade de movimento final está para baixo. Quantidade de movimento final está aqui para baixo. E, bom, ela vale não sei quanto. Que linha A. Agora, o que eu tenho que fazer? Segundo essa equação, o QF menos o vetor quantidade de movimento inicial. Como é que eu faço um vetor menos o outro? A quantidade de movimento inicial está para a direita. Menos a quantidade inicial é só eu pegar esse vetor e colocar ele para a esquerda. O vetor menos quantidade inicial seria esse daqui, ó. Espera aí, deixa eu melhorar. Para a esquerda. Caramba, tá difícil. Pronto. Esse vetor que eu acabei de representar aqui para a esquerda seria o QA, só que com esse sinal de menos. Aqui está ele, ó. É o vetor menos quantidade de movimento inicial. Como é que eu faço, então, o ΔQ? Seria esses dois juntos. Ó, é uma soma de vetores, só que um deles tem um menos antes. Então, eu somo esses dois. E eu vou ter aqui o que eu estou procurando, que é o vetor variação de quantidade de movimento. Ele está na diagonal para baixo, sentido, sentido sudoeste. Sudoeste. Lembrando do teorema do impulso, que fala para a gente que o vetor impulso é igual à variação da quantidade de movimento, agora as coisas fazem bastante sentido aqui, ó. Quer dizer, então, que o vetor impulso ele tem exatamente a mesma direção, mesmo sentido e mesmo módulo da variação da quantidade de movimento. Quer dizer que essa parede, durante um intervalo de tempo muito pequeno, quando se estabelece o contato aqui, uma fração de segundos, durante esse intervalo de tempo muito pequeno, essa parede exerce um impulso que tem essa direção e esse sentido. Ó. Vou desenhar aqui. Direção e sentido sudoeste. Esse é o vetor impulso. Idêntico ao vetor variação da quantidade de movimento. Por isso que o teorema do impulso é interessante. E depois que a gente descobre esse vetor impulso, estou já pensando num exercício. Isso aqui muito bem poderia ser um enunciado de exercício. Depois que eu descubro esse vetor impulso, eu posso falar que o impulso é força vezes tempo. Se eu souber esse impulso e o tempo que durou essa colisão, eu calculo a força média. Não é uma força exatamente constante, né? Mas eu calculo essa força média que a parede exerceu na bolinha durante esse tempo. Tá, isso daqui já daria um bom exercício. Não é um exercício tão fácil, é um exercício para quem sabe teoria, para quem sabe identificar os vetores e sabe usar isso, tá? Vai faltar eu ainda falar dos tipos de colisões, mas para começar a estudar a quantidade de movimento, pelo menos a parte teórica, eu acho que está suficiente. Também, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Depois eu faço mais uns aí, certo? Obrigado então e até a próxima aula.